Ida Chaves, seja muito bem-vinda, boa noite. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada por mais uma vez dar essa oportunidade para a gente falar. Boa noite, Beatriz e Bernon. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gisele, minha amiga, né, dando essa oportunidade para a gente. É um momento especial, né, que a gente poder estar aqui prestando contas do nosso mandato, né, reforçando as pautas que a gente defende. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. E é uma honra recebê-la também. São 18h10. Queremos deixar já o nosso WhatsApp à disposição da nossa audiência de Porto Velho, a Vilhena, 69999819494. Deputada, a senhora foi eleita para o primeiro mandato com uma votação expressiva e agora busca a reeleição. O que a senhora considera que precisa mostrar ao eleitor sobre o trabalho desses 4 anos? Olha, eu diria que a minha vontade de continuar, né, de estar novamente em um mandato de mais 4 anos, é porque a gente, quando se colocou à disposição, como todo mundo sabe, eu nunca fui política, nunca me candidatei a nada, foi minha primeira eleição, e a gente vinha de um trabalho aí, juntamente à população mais carente de Porto Velho, trabalhando pelo social, fizemos inúmeros trabalhos que me encantou muito porque a gente começou despretensioso, não tinha nenhuma pretensão política, a gente começou com a doação do salário do prefeito, o Dom Chaves, né, que me pediu que fizesse essa doação, que a partir de então a gente começou a ter esse contato diretamente com a população, olho no olho, a gente teve gratas surpresas de conhecermos pessoas que têm tão pouco e que divide. Então, assim, isso me encantou e isso me motivou a fazer mais, né? Porque já era algo que eu tinha no meu coração e que eu gostava muito. E quando a gente viu, poxa, dá para fazer mais, né? E quando eu tive esse convite para me candidatar a deputada estadual ou a federal, né? O convite foi dessa forma. Eu pensei muito, pedi muito a Deus, né? Que me direcionasse, que me desse, uma resposta que eu conseguisse entender qual que seria o melhor caminho. E eu entendi que, como deputada estadual, eu poderia continuar fazendo o trabalho que eu já fazia pelo social e também ampliado, porque com o mandato a gente tem voz, a gente é ouvido, a gente tem recurso através das emendas parlamentares, que a gente pode ter, assim, a honra, né, como o povo me escolheu, eu posso decidir para onde que vai esse recurso de emenda parlamentar, que o dinheiro não é meu, né? O recurso é nosso, é da população do estado de Rondônia que paga seus impostos. Então a gente tem muito respeito por isso, de destinar para o melhor lugar, da melhor forma, para que esse recurso realmente faça a diferença na vida das pessoas. E eu acho que através do social, as pessoas pensam assim, quando você pensa às vezes em social, fala, mas o dinheiro vai e não volta. Muito pelo contrário. O dinheiro que é investido no social, eu gosto muito de trabalhar com associações rurais. Nosso estado, ele é essencialmente agrícola. Então, a partir do momento que a gente vai numa associação rural, que a gente destina implementos agrícolas, semente, que a gente faz com que essa pessoa que trabalhasse apenas manualmente. Então, isso você limita o trabalho, você limita a produção que você tem. A partir do momento que você coloca implemento agrícola, que você coloca trator, aquele trabalho ele vai aumentar muito. Esse trabalho aumentando, vai gerar mais emprego, mais renda, vai gerar imposto, você vai tirar o que sai de lá, pra gente não tirar também essas pessoas que estão no campo, porque nós precisamos dessas pessoas no campo, porque são eles que trazem o alimento para nossa mesa. Imagina se todo mundo vier para a cidade, começa desemprego, e então assim, os alimentos também vão ficando mais caros, e assim, eles ganham e todos ganham. Então eu acredito muito nesse trabalho. Muito obrigado. São 18h14, já está acabando esse bloco. Nós temos a pergunta aqui da nossa presidente, Gisele Noelino Furtado, por favor. Boa noite, que está conosco aqui também ao vivo. Boa noite. Nós vamos nesse bloco agora ainda, né? Sim. Deputada, a senhora entrou na política depois de uma trajetória consolidada no setor privado. O que fez a senhora acreditar que valia a pena trocar uma carreira já estabelecida pelo desafio da vida pública? Acho que você
Praticamente eu respondi, né? Já respondeu, mas só deixando claro que quando eu estava no privado, a minha formação é odontologia, eu trabalhei 10 anos como dentista e depois eu deixei a odontologia para me dedicar exclusivamente ao Grupo Atenas Educacional, que era pequeno e que ele cresceu, que quando eu entrei para a política, a gente tinha vendido o Grupo Educacional e a gente empregava 1.300 pessoas, era uma responsabilidade muito grande e eu tive esse tempo, hoje eu tenho esse tempo para me dedicar exclusivamente à vida pública e fazer algo que eu gosto, que é fazer algo que eu sinto que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bem, são 18h15, a gente volta em seguida. WhatsApp é o 69999819494, fique ligado. Ao vivo, são 18h20 agora, estamos conversando com a deputada Ieda Chaves, que é candidata à reeleição no pleito de 2026. E a próxima pergunta será feita novamente pela nossa presidente Gisele Mourino Furtado, por favor. Deputada, você foi a mulher mais votada da história de Rondônia e agora busca a reeleição. Que responsabilidade esse resultado representa e o que a senhora acha que ainda precisa fazer para ampliar a participação das mulheres na política? A gente busca a reeleição justamente por entender que assim, o maior legado que eu quero deixar do meu mandato, além do trabalho que a gente executou, é a gente ter essa possibilidade de mostrar para as mulheres que elas podem sim entrar na política, elas podem ser relevantes, não entrar apenas para cumprir cota. Porque eu sempre deixo muito claro que a gente não quer ser mais que os homens, a gente quer só ter as mesmas oportunidades. Hoje a gente ainda ainda existe mulheres que desempenham o mesmo trabalho que o homem e ganha menos. E nós estamos aqui no estado de Rondônia, nós somos o segundo estado que mais mata mulheres. Em feminicídio nós somos o segundo lugar. Isso é alarmante, é preocupante, é vergonhoso. Então, assim, a gente precisa de mulheres que possam estar trabalhando e lutando para que a gente melhore que a gente tenha mais respeito, que as mulheres tenham mais respeito, que as mulheres participam mais de espaço de poder. Afinal de contas, somos quase 52% das eleitores, né, do Brasil. Então, assim, se nós somos mais mulheres que votamos, tem uma população maior de mulher e a gente é infinitamente menor na representatividade, significa que mulher não está votando em mulher. Então a gente tem que ir para cima, mostrar que a gente tem o nosso valor, que a gente pode trabalhar, que a gente pode contribuir, e eu acho que homem e mulher trabalhando junto, olhando pela mesma direção, com certeza a sociedade ganha. Muito bem, são 18h22. Beatriz. Vamos falar agora sobre recursos, né? A senhora destacou que mais de 58 milhões em emendas foram enviados para mais de 40 municípios aqui do nosso estado, em áreas como saúde, agricultura, educação, infraestrutura, esporte, cultura também. Como é feita a escolha de onde esses recursos serão aplicados? Aproveita para explicar para o nosso ouvinte que muitas vezes tem uma dificuldade de entender o papel do deputado estadual. Exatamente. O que acontece? A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Então, a gente está sempre aberto lá para receber a solicitação. Então, se uma associação lá de Cabixi, não importa, se eles precisam de uma ajuda, de um deputado, eles têm um serviço que é nobre, e qual que é a ideia? Eles vão procurar alguém que defende a causa que eles estão precisando. Então, eu sempre recebi todos. Quando eu me elegi, eu tive mais de 22 mil votos só dentro de Porto Velho, apenas 2 mil votos fora. E hoje a gente está em mais de 30 municípios também do interior. Então, essas pessoas foi dessa forma que a gente foi construindo. Vieram até o gabinete, eu recebi, eu entendi a demanda, eu entendi a importância de a gente ajudar essas associações, e foi quando a gente estabeleceu um vínculo, e eu tenho a minha cota de emenda parlamentar, que, como eu disse antes, é um dinheiro que é público, não é meu, mas quem decide para onde vai mandar sou eu, como deputada, né? E aí a gente faz essa escolha e então a gente manda esse recurso. A partir do momento que a gente fala, olha, vai para a associação tal, estando toda documentada, estando toda regulamentada, esse recurso chega e chega muito rápido. E aí é onde que a associação pode começar a crescer, porque sem recurso não se faz nada, não se cresce. Então, é muito simples. É só chegar, conversar com o deputado,
deputado e eles se entenderem no sentido de que aquela é uma pauta que o deputado defende, e aí as parcerias começam a acontecer, né? E aí é onde o recurso chega para essas localidades. Às vezes os prefeitos, toda terça-feira a gente tem sessão, sempre a gente recebe os prefeitos, eles vão falar, olha, no meu município a gente está precisando muito de remédio, a gente está precisando muito disso, adjuntração, ou seja o que for, também o deputado vai sensibilizar, porque afinal de contas esse recurso é do povo para ser aplicado para o povo. E também a partir desse momento que o recurso vai chegar no fim, né, na atividade fim. Deputada, isso independente de partido, claro, né? Independente de partido. Eu sempre, pelo menos assim, nos meus 2 primeiros anos, como eu falei, eu não tinha assim prometido nada para nenhum município, né? Somente assim para Porto Velho, que a gente conseguiu destinar recursos aqui para Porto Velho também, e a gente foi conhecendo, foi vendo a realidade, foi vendo a necessidade, e a partir de então a gente começou esse prefeito ele faz um bom trabalho, quando a gente destina o recurso de fato é aplicado com seriedade, com honestidade, então a gente faz essas escolhas também levando isso em consideração. Muito bem. Antes de fazer a próxima pergunta para a senhora falou ainda há pouco que é novata na política, politicamente a senhora está iniciando a carreira, só que um bom gestor, empreendedor, a senhora que foi empreendedora e empresária do setor educacional, isso lhe ajudou também a gerir recursos públicos como empresária? Com certeza, porque nada para a gente cuidar da casa da gente, a gente precisa saber um pouquinho de gestão, né? Porque se a gente tem um recurso para a gente pagar todas as despesas da casa, se a gente não gastar muito aqui, vai faltar ali, né? Então a gente tem que fazer essa gestão, administrar para que a gente possa pagar todas as contas, né? Do mês ali, e de preferência que sobre um pouquinho para guardar, para ter uma reserva, né? E nessa questão de empreender, como eu disse antes, às vezes a gente pega uma associação que a gente conversa, a gente vê que tem um potencial enorme, que só falta o recurso. E o gestor vai entender isso. E o gestor vai entender isso. Então a gente vai conversando, e conforme a gente vai conversando, a gente vai sabendo se aquela pessoa que está à frente, ela também é um bom gestor para também cuidar desse recurso público, porque se ele não for um bom gestor, não adianta a gente destinar um recurso público que vai acabar em nada, né? E Perfeito. Como eu disse antes, a gente trabalha com muita responsabilidade, já quando era recurso privado, com recurso público a responsabilidade ainda é maior. E o que a senhora ainda não conseguiu realizar neste primeiro mandato e pretende colocar como prioridade, caso seja reeleita, deputada? Olha, a gente aprovou algumas leis assim que favorece para melhorar essa questão da violência contra criança e adolescente, né? Que foi do Maio Laranja. Mas eu acho que a gente avançou muito pouco aí na questão da violência contra a mulher, né? Se você olhar as estatísticas, a gente não avançou. E isso é algo que cabe sim ao deputado, porque a gente pode cobrar o governador, a gente precisa de ter delegacias 24 horas no nosso estado, porque veja bem, hoje as delegacias que atende a mulher, ela atende de segunda a sexta até às 6 da tarde. E como se a violência acontecesse em horário comercial, né? A violência acontece justamente à noite, quando ele sai para tomar uma cerveja, vai jogar, e daí já começam as brigas no final de semana, que não está trabalhando, que vai beber, chega em casa. Então, assim, a gente precisa muito avançar. Eu dizer assim, eu prometo que vai ter delegacia. Não sou eu que prometo, gente. Quem falar isso está mentindo. Isso é papel do executivo. Mas a gente, como parlamentar, a gente pode cobrar, a gente pode exigir, a gente pode... Está trabalhando para isso. E é nesse sentido que a gente precisa avançar no Estado. Muito obrigado. Beatriz. A senhora falou sobre mulheres, uma das pautas que a senhora sempre levantou durante seu mandato. Tem a Procuradoria, que foi criada na Assembleia Legislativa. Eu acho importante pontuar esse trabalho que foi feito e idealizado pela senhora, né? Exatamente. A Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo, a gente não tinha no estado de Rondônia, né? Foi criada, acho que o deputado Neidson, ele começou a Procuradoria, mas ela não avançou porque tinha alguns entraves que não condizia com o Executivo. A gente não pode, não é uma atividade fim. A Procuradoria da Mulher não foi implementada, né? Então ela foi, eu pedi ao presidente, né? A presidente Alex Sedano, que me deu todo o apoio, porque não é minha, né? É da Assembleia Legislativa. Então hoje ela é regulamentada. Eu hoje sou a procuradora, né? Mas assim, amanhã pode não ser, pode ser outra parlamentar, mas o fato é que ela existe, ela tem sede, ela tem, está muito bem colocado qual é o papel, e o papel é o quê? Um acolhimento. Então às vezes tem uma mulher
que ela está sofrendo violência doméstica e ela vai lá para o delegado para conversar, para um homem que às vezes ele não vai entender, assim, ele está te agredindo, ou ele te agrediu, o que você fez para ele te agredir? Isso, infelizmente, a gente sabe que acontece muito, como tem homens e delegados muito prestativos também, que acolhe, a gente não está generalizando. Mas lá a gente tem psicóloga, a gente tem assistente social, então se uma mulher chega para conversar, e a gente sabe todos os trâmites, né? Então a gente vai acolher, a gente vai conversar, a gente vai orientar, a gente vai incentivar para que ela busque realmente uma ajuda na delegacia, que a partir dali vai passar por todos os trâmites para que ela possa realmente se livrar desse relacionamento abusivo. Então eu digo que é mais um braço para que as mulheres possam ir se libertando desse ciclo de violência doméstica. Bom, são 18h30. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Infelizmente o tempo é muito pouco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, prestação de contas para a sua audiência, para os nossos ouvintes, e fique à vontade. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo que é muito importante que as mulheres se coloquem à disposição, sim, que venham ter esse pleito eleitoral, para que a gente se unir mesmo. Que a gente precisa se unir, que a gente precisa colocar mais mulheres, que a gente precisa eleger mais mulheres, para que eu fico muito feliz, porque no meu partido, quando me elegi, a gente teve a oportunidade pela votação na minha votação e de mais 2 deputados homens, a gente conseguiu trazer mais 2 mulheres, então fizemos 5, temos 5 mulheres na Assembleia Legislativa, e a nossa torcida é para que todas voltem, que venham mais mulheres também, para que a gente possa, de fato, estar trabalhando aí para que a gente possa fortalecer também a voz, né, da mulher no legislativo. Quem está nos ouvindo agora, como conhecer mais da deputada nas redes sociais, por exemplo? Rede social, que possa conhecer mais a senhora. Então, a gente, para quem não nos conhece, é muito simples, @Ieda Chaves. Lá vocês vão poder conhecer o meu trabalho, conhecer a minha vida, conhecer. Hoje é muito fácil também, né? É só dar um Google, colocar quem é a Ieda Chaves, pronto, vocês vão saber da minha vida inteira. Então, façam essa busca, né? Venham conhecer o trabalho da gente. Eu tenho certeza que juntas, né, a gente pode ser mais forte para o nosso estado. Boa noite, boa sorte, viu? Obrigada, deputada. Até a próxima. São 18h32. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade.